Você está com dificuldades para convencer os teus clientes a comprarem? Tem tido muitas perguntas, muitas solicitações e poucas vendas? Então, nesse vídeo vou lhe dar 3 dicas para resolver esse problema. Seja bem-vindo ao canal de Negócios Digitais. Eu sou Cláudio Moraes, engenheiro em Ciências da Computação, trabalho com marketing digital, também dou aulas sobre empreendedorismo digital e gestão de redes sociais. Tenho recebido várias dificuldades dos meus clientes de gestão de redes sociais e link patrocinado, e a pergunta mais comum nesse tempo de pandemia é: tenho alcançado muitas pessoas e não tenho tido nenhuma venda. Os clientes dizem que não têm dinheiro ou que está caro. E para resolver esse problema fiz esse vídeo e tenho certeza que as dicas que vou deixar aqui vão te ajudar a obter mais vendas. Por isso, deixa já o teu gosto e se é novo aqui no canal, subscreva-se para não perder nenhum vídeo ligado ao empreendedorismo digital. Vamos lá então às dicas. Primeira, esclareça a objeção. O que é uma objeção? Objeção é uma negação, é algo que vai fazer o cliente não comprar de você. Por que você precisa esclarecer uma objeção? Porque muitos vendedores fazem suposições. Não, ele não comprou, não compram porque está caro, não compram porque vou baixar o preço, YZ. Mas não procuram saber verdadeiramente do cliente qual é a objeção que o faz não comprar de você. Você precisa saber que uma objeção é o início de uma venda. Se o cliente não tivesse objeção, o que ele faria? Ele ligaria para você e falaria: eu quero o produto, não importaria o preço. Mas como ele tem uma objeção, você precisa estar preparado para uma nova negociação. Isso é que é o bom de uma objeção. Quando você esclarece a objeção, você abre portas para novas negociações. Como você vai saber qual a verdadeira objeção do teu cliente, né? O que faz ele não comprar de você? Aí é que entra a segunda dica. Faça perguntas poderosas. Como assim, né? Vamos imaginar um cenário aqui. Geralmente as perguntas mais recorrentes são: qual o preço? Então aqui você não precisa, claro, né? Existem técnicas que você não deve dar o preço já, mas você pode responder o preço e de seguida uma pergunta que vai proporcionar interação entre você e o cliente. E qual seria uma dessas perguntas? Por exemplo, quanto custa o cubo mágico? O cubo mágico custa 10 mil kwanzas. Você gostaria de agendar essa entrega? Você gostaria de encomendar esse cubo? Você gostaria de agendar uma visita? Bem, enquadra aí essa pergunta para o teu negócio. E a outra pergunta seria: qual modelo você gostaria? No caso do cubo mágico, qual modelo de cubo mágico você gostaria? Então não dá logo o preço, faça uma pergunta para interação, para interagir com o cliente. Qual modelo? Por exemplo, você tem várias opções. Qual produto você está interessado? Se for um produto específico, então chuta já logo o preço. O cubo mágico custa 10 mil kwanzas. Você gostaria de agendar uma entrega? E ali vai haver uma interação. Você vai receber as respostas e ali você vai abrindo portas para novas negociações. E a terceira dica: o teu cliente não compra porque não vê o teu negócio como uma prioridade. Isso tem sido o motivo da perda de venda de muitos vendedores. Vamos imaginar aqui o seguinte cenário: o paciente vai para o hospital e faz uma consulta e o doutor pede para fazer algumas análises. No laboratório vão te dizer: olha, essa análise custa 10 mil kwanzas. O que você vai fazer se não tiver dinheiro? Não vai fazer a consulta? Vai deixar assim? Claro, você precisa saber o que você tem. Você vai arranjar alguma forma para poder fazer aquela consulta, né? Vai emprestar dinheiro, Então a mesma coisa acontece com o teu produto. Se o teu cliente ver que aquilo, que o teu negócio, que o teu produto, serviço mudaria a vida dele, então ele não vai ligar o preço
que você está a fazer. E para isso existem várias técnicas que eu ensino. Se você faz gestão de redes sociais e gostaria de aprender na prática como divulgar melhor o teu negócio dentro das redes sociais, veja aqui o link na descrição do meu curso Facebook para Negócio. Vamos lá então recapitular. Primeira dica, esclareça a objeção, né? Não imagina o motivo pelo qual os clientes não compram de você. Faça perguntas. Você está a lidar com pessoas, então faça perguntas para saber os verdadeiros motivos. Para isso, faça perguntas poderosas, né? E já passamos aqui. Terceira dica, procura formas para conseguir mostrar como o teu produto mudaria a vida do teu cliente. É isso aí, gostou de saber? Agora vou usar as palavras do ilustre Paulo Vieiras. Tem poder quem age. Coloque em prática essas 3 dicas que eu lhe passei aqui, que farão de você um novo vendedor. Nem preciso falar, mas se quer continuar a receber dicas como essa, não esqueça, subscreva-se no canal, ativa o sininho para poder receber notificações sobre os próximos vídeos e segue também as nossas redes sociais. No próximo vídeo vamos falar sobre como vender para o cliente que diz tá caro. Então, obrigado e até o próximo vídeo.